E se eu te dissesse que a confiança não tem nada a ver com se sentir pronto, mas sim com fazer as coisas mesmo estando com medo? Nos próximos minutos eu vou te mostrar como transformar insegurança em ação, como parar de sabotar sua mente, como construir uma confiança tão forte, tão perigosa que nada mais vai conseguir te parar. Mas antes de mergulharmos nesse assunto tão interessante, aproveite e já deixa aqui o seu like, ative o sininho para receber as notificações sobre os próximos vídeos, se inscreva aqui no meu canal e compartilhe este vídeo com alguém que precise aprender a viver com mais confiança, uma confiança de verdade. Bom, agora vamos direto ao que interessa. Vamos começar falando sobre o mito da confiança. Um dos maiores enganos que a maioria das pessoas carrega é acreditar que a confiança é um pré-requisito para agir. A maioria pensa assim: primeiro eu preciso acreditar em mim, só então eu vou dar o primeiro passo. Essa mentalidade é perigosa, porque cria um ciclo de espera eterna. Você fica sentado aguardando se sentir pronto, mas a verdade é que esse momento nunca chega. A confiança não é a causa, a confiança é a consequência. Ela não aparece antes da ação, ela surge depois que você se movimenta. É como o corpo em forma, você não conquista músculos apenas desejando uma boa aparência no espelho. Você conquista músculos indo à academia, suando, enfrentando a dor e repetindo os treinos. Com confiança, a lógica é idêntica. Muitos acreditam que repetir frases motivacionais no espelho vai transformar a mentalidade. É claro que afirmações positivas podem ajudar a manter sim o foco, mas sozinhas, sem ação, não mudam nada. Dizer todos os dias, eu sou confiante, não vai resolver se você continua fugindo de desafios, evitando falar em público, deixando de iniciar aquele projeto que tanto sonha ou adiando conversas importantes. A confiança nasce de evidências reais, das provas concretas que você dá a si mesmo de que é capaz. E só existe uma forma de criar essas provas: fazendo, mesmo com medo. Quando você enfrenta uma situação que te assusta e percebe que sobreviveu, que conseguiu, seu cérebro registra esse momento como uma vitória. E pouco a pouco vai acumulando memórias que reforçam a ideia de que você é capaz. Essa repetição constrói uma identidade nova, mais forte e segura. Pense em alguém que aprendeu a dirigir. No começo, só de sentar no volante, o coração dispara, as mãos suam, a mente fica cheia de dúvidas. E se eu errar, e se bater em mim, se eu não conseguir? Mas depois de alguns dias praticando, esse mesmo motorista já dirige naturalmente. Conversa ao celular, com viva voz, ouve música e estaciona sem pensar tanto. A confiança não estava lá no início, ela foi construída a cada quilômetro rodado. A confiança funciona como um músculo. Se você nunca exercita, ela permanece fraca, mas quando você coloca em prática, mesmo em pequenas doses, ela cresce, se fortalece e começa a te sustentar em situações cada vez maiores. Por isso, a chave é simples: não espere se sentir confiante para agir. Haja para se sentir confiante. Cada passo dado, mesmo trêmulo, mesmo inseguro, vale mais do que 1000 palavras de encorajamento ditas no espelho. A confiança é o resultado inevitável de quem decide se expor, arriscar e aprender no processo. E quanto mais você pratica, mais essa consequência se torna a parte definitiva de quem você é. Entenda que o segredo está na ação. A maioria das pessoas acredita que primeiro precisa sentir a confiança para depois agir, como eu disse. Mas a verdade é justamente o contrário. A confiança nasce da ação. É quando você enfrenta o medo, mesmo tremendo por dentro. Que nesses momentos seu cérebro entende uma mensagem: eu sobrevivi, eu consigo. Esse é o verdadeiro ciclo da confiança. E ele pode ser resumido em 4 passos muito simples, mas extremamente transformadores. Primeiro, você faz uma promessa a si mesmo. Não precisa ser algo grandioso, pode ser pequeno, quase insignificante para os outros, mas que represente um desafio para você. Pode ser acordar 30 minutos mais cedo, se apresentar em uma reunião ou simplesmente dizer o que pensa em uma conversa importante e delicada. Então você cumpra esse prometido mesmo sem vontade. Aqui está o ponto decisivo: a maioria falha porque espera estar motivada, espera o dia certo, o momento ideal. Esse dia nunca chega. Cumprir o que você prometeu para si mesmo, mesmo cansado, mesmo inseguro, é o que começa a moldar a sua identidade, a sua confiança. Depois você cria evidências para você mesmo. Cada vez que você cumpre uma promessa para você mesmo, você entrega ao seu cérebro uma prova concreta de que é capaz.
Essa evidência vale infinitamente mais do que frases de autoajuda. A mente humana funciona com base em provas reais, não em ilusões. Com isso, a confiança aparece. É nesse ponto que a mágica acontece. Você olha para trás e percebe que fez, que não desistiu, que suportou o desconforto. Isso muda a forma como você se vê. A confiança não surge de repente, ela é construída, tijolo por tijolo, ação por ação. Imagine a confiança realmente como um músculo. Cada vez que você age, mesmo com medo, você está levantando peso na academia da vida. O músculo cresce, ele fica mais resistente, mais forte, mais preparado. Mas assim como acontece com os músculos do corpo, se você parar de usar, ele enfraquece de novo. O que antes parecia fácil, de repente volta a ser um desafio enorme. Por isso a confiança não é algo que você conquista uma vez e guarda para sempre. Ela é um processo contínuo que precisa ser treinado todos os dias. Pense em quando você aprendeu a andar de bicicleta. No começo havia medo de cair. Talvez você até tenha caído algumas vezes, mas a cada tentativa você provava para si mesmo que conseguia ficar um pouco mais em cima, equilibrar-se por mais alguns metros e conseguir andar cada vez mais. Até que um dia, sem perceber, estava pedalando com segurança. A confiança veio da repetição, não da espera. No fundo, confiança é isso, ação repetida diante do medo, ponto. Não importa se você está começando um negócio, aprendendo uma nova habilidade ou tentando mudar sua vida pessoal. O caminho é sempre o mesmo. Agir primeiro, acreditar depois. Acredite, a confiança não nasce antes da ação, ela nasce porque você agiu. Agora, vamos entender uma coisa importante. Emoção segue movimento. Já explico. Esse é o ponto que muda tudo. Emoção segue movimento. A maioria das pessoas acredita no oposto. Elas esperam se sentir confiantes para começar. Esperam o dia em que não haverá mais medo, o momento perfeito, como eu já te falei, em que o coração não vai disparar, que a voz não vai tremer, em que a insegurança terá desaparecido. Só que esse momento não chega. E sabe por quê? Porque a confiança não vem antes da ação, ela vem depois. Pense em qualquer área da sua vida. Você só se sentiu seguro para dirigir depois de dirigir várias vezes. Você só se sentiu confortável no primeiro emprego depois de enfrentar os primeiros dias de adaptação. Você só aprendeu a falar melhor em público depois de encarar a primeira, a segunda, a terceira plateia, por menor que elas fossem. A lógica é simples. Você não precisa esperar a confiança para agir, você precisa agir para criar confiança. Tem medo de falar em público? Não precisa começar dando uma palestra para 500 pessoas. Comece pequeno. Fale apenas por 1 minuto em uma reunião no Zoom para meia dúzia de pessoas, mesmo que a voz saia trêmula. Esse pequeno movimento já é suficiente para dar o primeiro passo no ciclo da confiança. Se você sonha em empreender, mas o medo de fracassar paralisa você, não é necessário lançar uma empresa milionária logo de início. Experimente vender uma única ideia, um produto simples, algo que você possa testar sem riscos enormes. Cada tentativa, mesmo que pequena, vai gerar aprendizado e o aprendizado gera confiança. Quer transformar sua vida por completo? A chave está em dividir seus objetivos maiores em passos tão minúsculos que seja quase impossível falhar. Quer começar a se exercitar? Vamos lá. Não tente correr 10 km no primeiro dia. Coloque o tênis e caminhe por 5 minutos. Quer escrever um livro? Não tente escrever 50 páginas. Escreva um parágrafo, 2, 3 por dia. A vitória nesses pequenos passos alimenta o cérebro com evidências de progresso. E é aí que o círculo virtuoso começa. Progresso gera confiança, confiança gera mais progresso e esse ciclo se repete até transformar você em alguém inabalavelmente confiante. É como empurrar uma bola de neve do alto de uma montanha. No início ela é pequena e exige esforço para rolar, mas à medida que você continua, ela vai crescendo, ficando mais pesada e impossível de parar. A confiança funciona exatamente assim. Os primeiros passos parecem insignificantes, mas quando você olha para trás, percebe que foi justamente a soma desses pequenos movimentos que construiu algo enorme. Esse é o segredo das pessoas que parecem perigosamente confiantes. Não é que elas nasceram diferentes, elas simplesmente entenderam que a ação vem antes da emoção. Elas aprenderam a se mover mesmo com medo. E foi esse movimento que gerou confiança que hoje transborda em cada gesto, palavra e decisão. Se você esperar a coragem para agir, vai esperar para sempre, mas se agir mesmo com medo, a coragem virá correndo atrás de você. Agora, vamos falar sobre o perigo da confiança. Por que eu usei a expressão perigosamente confiante?
Porque quando você atinge esse nível de confiança, não existe mais barreira capaz de te segurar. O medo continua presente, mas deixa de ser um muro e passa a ser combustível. É nesse ponto que você se torna alguém impossível de ignorar. Ser perigosamente confiante não significa que você vai viver sem medo ou inseguranças. Significa que, mesmo com eles, você avança. O coração acelera, as mãos suam, os pensamentos tendem a sabotar você, mas ainda assim você dá o passo. E quando o passo é dado, a mágica acontece. Seu cérebro entende que você sobreviveu, que conseguiu, e isso gera mais coragem para o próximo desafio. Pense nos maiores empreendedores, artistas e líderes da história. Steve Jobs, por exemplo, não nasceu confiante. No início foi criticado, chamado de louco, desacreditado até pela família e pelas pessoas mais próximas. Mas em vez de parar, ele transformou a dúvida em motivação. O mesmo vale para grandes atletas, escritores ou empresários que admiramos. Nenhum deles começou destemido. O que eles fizeram foi agir apesar do medo, repetidas vezes, até que a confiança deixou de ser apenas um estado momentâneo e passou a ser parte da identidade deles. É por isso que essa confiança é considerada perigosa, porque nesse estágio você não pede mais permissão para viver os seus sonhos, você não espera as condições perfeitas, você simplesmente age, ajusta no caminho e cresce a cada tentativa. As pessoas ao redor podem até tentar te parar, mas a força da sua convicção se torna maior do que qualquer crítico ou obstáculo. Agora, aqui está a grande virada. O verdadeiro perigo não é ser confiante demais, o verdadeiro perigo é o oposto. É passar uma vida inteira sem descobrir do que você é capaz porque deixou o medo decidir o seu destino. Quantas pessoas você conhece que tinham talento, ideias, potencial, mas nunca saíram do lugar? Elas permitiram que a dúvida fosse mais forte do que a ação. E sabe o que dói mais? Não é o fracasso. O fracasso ensina. O que realmente destrói é a sensação de nunca ter tentado. É olhar para trás e perceber que poderia ter feito muito mais se não tivesse deixado o medo no comando. Quando você se torna perigosamente confiante, não existe mais essa chance de arrependimento. Você sabe que vai falhar em alguns momentos, mas entende que o fracasso não é o fim, e sim parte do processo. Você sabe que cada tentativa constrói, que cada erro gera aprendizado e que cada vitória fortalece a identidade que você está criando. O maior risco não é ousar demais, o maior risco é terminar sua vida sem nunca ter ousado o suficiente. Então, seja atrevido, ouse. Agora, vamos ver como aplicar a sua nova confiança na sua vida. Até aqui você já entendeu que confiança não é um dom mágico, nem algo reservado a pessoas especiais. É um músculo que pode ser treinado, fortalecido, levado a níveis extraordinários. Mas a grande pergunta é, como transformar tudo isso em ação prática no seu dia a dia? Bom, aqui está o desafio simples, mas importante. Escolha algo que você vem evitando por medo. Pode ser uma conversa difícil que você adia há meses, aquele projeto que nunca começa porque acha que ainda não está pronto, ou até algo pequeno, como falar em público em uma reunião. O ponto é, precisa ser algo que gere desconforto. Se não há desconforto, não há treinamento, não há crescimento. Quebre esse desafio em um micro passo. Um passo tão pequeno que seria quase ridículo você não conseguir cumprir. Quer começar a empreender, mas morre de medo? O micropasso pode ser escrever uma única ideia em um caderno. Quer começar a gravar vídeos, mas trava diante da câmera? O micropasso pode ser apenas ligar a câmera e falar sozinho por 30 segundos. Quer iniciar na academia, mas sente vergonha? O micropasso pode ser simplesmente colocar a roupa de treino e dar uma volta no quarteirão. Execute esse micropasso hoje, não amanhã. O cérebro adora procrastinar, mas a confiança nasce no agora. Se você adiar, o medo, ele vence. Se você agir, ainda que minimamente, você vence. E essa vitória, por menor que pareça, já começa a reprogramar sua mente. Repita isso por 7 dias seguidos. Essa constância é o que vai construir a prova que seu cérebro precisa. Em apenas uma semana, você vai olhar para trás e perceber, nossa, eu prometi a mim mesmo e cumpri. Essa sequência de pequenas vitórias cria uma base sólida de autoconfiança, porque você deixa de depender de motivação ou de frases de efeito e passa a ter evidências concretas do seu progresso. O segredo aqui é entender que a confiança não nasce do tamanho da ação, mas da coerência entre o que você diz e o que você faz. Cada vez que você cumpre uma promessa, mesmo que seja minúscula, envia ao seu cérebro a mensagem de que eu sou confiável, eu faço acontecer.
Essa mensagem repetida diariamente é o que constrói uma confiança inabalável. Imagine o impacto disso depois de 30 dias. Imagine depois de 6 meses. Você terá acumulado dezenas, talvez centenas de pequenas evidências que confirmam uma nova identidade. Alguém que enfrenta o medo, age e cresce. Lembre-se, não é sobre dar saltos gigantes de uma vez, é sobre criar um ciclo de ação e progresso contínuo tão simples que não dá para falhar. E quando você menos esperar, perceberá que aquela tarefa que parecia impossível já faz parte da sua rotina. Confiança não é teoria, é prática diária. Comece hoje, daqui a uma semana você já não será mais a mesma pessoa. Bom, agora chegou o momento de amarrarmos tudo o que foi dito até aqui. Você percebeu que confiança não é um talento reservado a poucos escolhidos, não é mágica, não é dom, muito menos herança genética, tá? Confiança é um processo e, como todo processo, ela pode ser construída, lapidada, fortalecida por qualquer pessoa disposta a agir. Confiança é ação, é você se levantar mesmo quando dá vontade de desistir, é dar o primeiro passo mesmo com as pernas tremendo, é enfrentar a reunião, a conversa difícil, o palco, a câmera, o cliente, mesmo com a voz embargada. E principalmente é repetir isso vezes e vezes até que seu cérebro entenda a mensagem mais poderosa de todas: eu consigo. Confiança é repetição. Assim como um atleta treina os mesmos movimentos centenas de vezes até que se tornem automáticos, você também precisa repetir suas ações, mesmo as menores. Cada promessa cumprida a si mesmo é uma peça que fortalece a estrutura da sua identidade. Quanto mais vezes você age apesar do medo, mais sólido fica o alicerce da sua confiança. Confiança é evidência, não basta repetir frases ou tentar se convencer que um dia vai dar certo. O que realmente constrói a confiança são as provas que você vai acumular durante o caminho. O projeto que você entregou, a apresentação que você fez, o desafio que você enfrentou. Esses pequenos marcos se tornam argumentos incontestáveis contra as suas próprias inseguranças. E aqui está o ponto mais importante. Confiança não é ausência de medo. O medo nunca desaparece completamente. Ele sempre estará ali, tentando sussurrar que você não está pronto, que pode falhar, que é melhor desistir. Mas quando você decide carregar o medo junto com você, em vez de deixar que ele dirija a sua vida, algo mágico acontece. O medo deixa de ser dono do volante e passa a ser apenas o passageiro. Se você quiser se tornar perigosamente confiante, irresistivelmente confiante, não espere se sentir pronto, não espere que o medo vá embora. Cada ação que você toma, por menor que pareça, é um tijolo na construção de uma versão de você em que o medo nunca mais será capaz de controlar. Bom, agora eu quero saber de você. Em que área da sua vida você está precisando ter mais confiança? Escreva aqui nos comentários e falamos sobre isso. E antes de você sair, já deixa aqui o seu like, clique no sininho para receber os novos vídeos assim que eles forem publicados. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa aprender a vencer o medo e construir confiança de verdade. E claro, se inscreva aqui no meu canal. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!